Oi, gente, olha eu aqui de novo. Agora eu estou no meu canal secundário, tá, gente? E vim falar para vocês sobre um vídeo que assisti das Pinóquio, né? Da Pinóquio Mó. E depois eu assisti um da Pinóquio Mó e um da Chat, né? As Pinóquio, mãe e filha. Não sei se vai dar tempo de falar das duas, mas eu vou começar a falar do vídeo que assisti da Pinóquio Mó. Gente do céu, deixa eu falar uma coisa para vocês. O vídeo que eu assisti não dá para você, como é que eu posso falar? Não tem sentido o que ela fez. O que é que não tem sentido, dona Ana? A mulher disse que ia dar um passeio num lugar deserto. Assim mesmo, gente. E que ia levar os amor dela para dar esse passeio num lugar deserto, como ela foi, como ela levou os amor dela para esse lugar deserto, né? E é uma coisa realmente que não tem sentido. E ao mesmo tempo tem, sabe, gente? Que se você olhar direitinho, dá para você mais ou menos entender o sentido que ela quis dar a esse vídeo. Tá aqui, ó. Fui passear, o título do vídeo. Num lugar deserto, mas já teve briga na clínica. Ele fez fofoca lá. Vejam bem. É o título. Ela foi, gente, caminhar, levar os avós dela para uma rodovia. Eu quero perguntar para vocês. Que sentido tem uma pessoa ir andar numa rodovia, gente? Para mostrar só o quê? Carro para lá e para cá? Não poder nem falar direito, porque fica um barulho de carro, fica um barulho, deixa eu ajeitar aqui, gente, fica um barulho de carro, fica um barulho de ventania, né, porque é muito vento numa rodovia, e ela também conseguiu, como sempre, né, encontrar neste passeio da rodovia sem sentido nenhum, e ao mesmo tempo eu vou dizer a vocês qual o sentido que eu encontrei nesse passeio, tá? Ela encontrou um pé de manga, alguns pés de manga carregados de mangas, que se tivesse madura, pode ter certeza que ela ia pelar o pé, como pelou o pé de amora lá no condomínio que ela mora. A sorte do pé de manga e das mangas foi que elas estavam verdes, porque ela mesmo falou, não está no tempo delas madurar, porque quando elas madurar, vejam quantas mangas, tinha muita manga mesmo, quer dizer, estava na rodovia, qualquer pessoa que passasse e quisesse tirar, poderia tirar, né? Não tinha dono. Eu parei e pensei, gente, se ela ia nas roças alheias fazer, né, as compras de hortifruti, imagine estando assim, 0800 no meio de uma rodovia, no meio da rua. Aí é que ela vai tirar mesmo. A amora, que é dentro de um condomínio, que não pertence só a ela o pé de amora. É do condomínio, quer dizer, com isso o quê? Que é de todos que moram lá. Todos têm o direito de aproveitar a amora. Mas ela, se enxergar primeiro, ela é quem faz a limpa. É assim que funciona com ela. Ela fazia a limpa até nas roças alheias. Imagine ela vendo um pé, como ela viu o de manga, e depois o de acerola. A manga, como estava verde, ela não conseguiu aproveitar nada. Mas os de acerola, minha querida, acho que ela pôde levar, ela levou e chegou em casa e fez suco. É isso aí, gente. Pasmem vocês, mas eu nunca vi uma pessoa tão sem estilo que nem aquela criatura. Ela não pode ver nada que ela possa usufruir, que ela possa pegar antes de qualquer pessoa, que ela chega e faz mesmo, viu? Pega. Na cara de pau. Eu sei que ali é uma rodovia, que qualquer pessoa poderia pegar, sem problema nenhum. Mas se estava cheio, é porque nem todo mundo pensa como ela, né, gente? Se lá naquele condomínio, com um monte de gente que mora, tinha muita amora madura no pé, é porque as pessoas não são mortas de fome como ela, que qualquer coisa que vê que dá para usufruir, ela vai lá e pega. Entendeu? Então as mangas escaparam por conta disso, tá, gente? Porque estavam verdes. E aí, quando chegou em casa, gente, e ela disse que estava gravando esse vídeo em um domingo. Vocês sabem que domingo foi dia 12, né, gente? Dia das crianças. Todo mundo sabe disso. A mulher foi incapaz de fazer um vídeo desejando Feliz Dias das Crianças para todas as crianças, como a maioria de nós fizemos, né? Lembramos das nossas crianças. E ela, principalmente, que tem netos, né? Eu não vi em nenhum momento ela desejar Feliz Dia das Crianças para os netos. Sabe o que eu imaginei, gente? Eu digo, pode ser que ela faça, né? Já que ela quer mudar de vida, já que ela quer ser, segundo ela, uma pessoa melhor, né? Eu acho que nesse dia das crianças, ela vai fazer um big de um almoço gostoso, com muito amor e carinho,
vai comprar umas lembrancinhas, que a gente hoje em dia a gente chama lembrancinha, porque as coisas estão tão caras, né, gente, que a gente não tem condições de presentear os nossos netos, nossos filhos como gostaríamos, né? Mas uma lembrancinha a gente sempre pode, a gente sempre procura pelo menos poder, para poder dar, né, uma forma de carinho, de expressar o nosso amor aos nossos netos. Porque criança gosta muito de presente, vocês sabem disso. Mas ela foi incapaz de fazer isso. Eu imaginei que ela fosse comprar umas lembrancinhas para as netas, né, para os netos em geral, chamar as duas filhas com os netos para um almoço, porque só assim ela ia homenagear os netos, que era o Dia das Crianças, e também, né, que as filhas e os netos, tirando a chata e a outra ainda não conhece, né, a não ser que seja só por chamada de vídeo, né, por filmagem. Isso aí ela deve conhecer, porque aquele apartamento que alugou foi a chata, foi através de aplicativo que ela aplicou, que ela, aliás, que ela tem e que ela alugou. Mas enfim, ela não fez, não prestou nenhum tipo de homenagem a nenhuma criança e muito menos aos próprios netos. Quer dizer, é uma mulher muito fria, né? Se fosse o dia dos, como é que eu posso falar, dos maridos, se existisse esse dia, com toda certeza ela ia fazer uma grande homenagem ao Brad Pitt dela de nenhuma renda. E por falar no Brad Pitt dela de nenhuma renda, gente, eu tenho várias, como é que eu posso falar, várias opiniões a respeito, né, do sumiço dele em relação à vida dela. Separação, não creio, tá, gente? Isso aí eu já venho falando para vocês desde o início, isso é conversa para boi dormir. Mas eu já pensei, ou ele está escondido, se não for dentro do apartamento, que é muito pequeno, né, para esconder alguém, ou ele está escondido em algum lugar. Eu já pensei até que poderia ser na casa daquele pai de santo dela, que ela conhece, entendeu? Enfim, pensei numa possibilidade dele estar lá, né, escondido, ou em outro lugar qualquer. Clínica também nem pensar, gente. Nem separação e nem muito menos clínica de recuperação ele está, e principalmente ela pagando, viu? Isso aí pra mim, né, tá fora de cogitação. Ou ele está escondido em algum lugar, na casa de alguém. Uma das opções para mim é o pai de santo deles. Ou ele está vendo o sol nascer quadrado. Aí, para não dizer que ele está vendo o sol nascer quadrado, ela inventou essa história de clínica de recuperação, tá? Aí, chegando lá no AP dela, ela disse que ia fazer o suco como fez e ir conversando com as pessoas. Mas antes dela fazer o suco, que ela está sem liquidificador, então ela fez amassando, ela disse que estava quase na hora dela esperar receber a ligação do sonho. E depois eu vou dar a minha opinião no modo geral da coisa. Então, gente, uma pessoa que realmente quer se livrar de um encosto como este marido dela, se realmente ela quisesse separar dele mesmo, vocês acham mesmo que ela ia ficar aguardando ligação dele? Seja lá onde ele estiver? Não, gente. Então, gente, desculpa aí a interrupção, mas voltando com vocês, eu fui colocar a bicicleta de Laricinha lá fora para ela brincar, né? Porque sabe como é que é, a criança quando ganha um presente, ela ganha uma bicicleta de presente do pai no Dia das Crianças, e é um tal de entra e sai toda hora para brincar. Mas enfim, voltando ao assunto da Pinóquio Mó, quando você quer realmente se livrar de uma pessoa, de um relacionamento, de um casamento, seja lá o que for, você vai ficar esperando ligação, que ela saiu, mas voltou praticamente no horário de, segundo ela, receber a ligação dele, que eu acredito que ela não receba ligação, e sim ela faz ligação para ele, entendeu? Não sei. Porque ela disse que ele assiste os vídeos, está assistindo os vídeos, né? Então, se ele está assistindo o vídeo, é porque ele tem um celular, que não deveria. Mesmo que ele tivesse numa clínica que eu não acredito, ele não deveria ter um celular. Agora, numa penitenciária, a gente sabe que dependendo do que você tenha, você consegue ter certos objetos, certos privilégios, desde que você tenha dinheiro, né? Porque tudo custa dinheiro, vocês sabem disso. Então, eu comecei a ter essa impressão, sabe? Que ele pode estar vendo o sol nascer quadrado por conta desses privilégios que ela diz que ele está tendo, né? Como ter celular, estar assistindo os vídeos dela. Ela disse que ele está
sendo cozinheiro da turma lá. Quer dizer, é bem estranho, sabe, gente? É bem estranho mesmo esse tipo de comportamento dele, se ele tiver em uma clínica, que eu não creio. E o comportamento dela não é um comportamento de alguém que realmente quer se livrar, que realmente quer se separar. Não, não é. De jeito nenhum. Porque uma mulher, quando quer se separar, não fica aí alimentando, não é, esperança de volta com o marido. Muito pelo contrário, a pessoa se afasta. Né? Eles não têm filhos para ter nenhum tipo de vínculo depois de uma separação. Que quando você tem filhos, você é obrigado a ter esse vínculo com o ex ou a ex, como é ao contrário, por conta dos filhos, né? Mas a partir do momento que é só vocês dois, então, separou, vai viver a tua vida, eu vou viver a minha, e acabou, não é assim? Pelo menos é o que seria o correto. Gente, aqui tá um calor, viu? Perdoe. Por conta do barulho do ventilador, eu desliguei, estou aqui, ó, só Jesus na causa suando, mas enfim. Então, gente, assim, o que eu acho é isso, tá? É a minha opinião, não sei se vocês têm a mesma opinião. E aquele passeio dela, ali naquela rodovia, foi totalmente sem sentido. O que é que tinha ali para mostrar aos amor dela? Qual o conteúdo que ela estava levando ali para vocês? Estava entregando para vocês, para quem assiste, para quem acompanha ela? Nenhum. Né? Então, tem alguma coisa, tem algum caroço por debaixo desse angu. Eu já pensei em várias possibilidades. Uma das possibilidades é, ela está querendo, como eu vi num comentário lá no canal dela, teve alguém que disse assim, daqui a pouco ela está dando a planta do local para que ele chegue lá em segurança, sem se perder. É o que eu estou achando também. Eu acho que ela está filmando esses lugares ermos, sem o menor sentido, que é para, acredito eu, que é para ele ter a noção de como chegar lá, né, para não ficar perdido, e depois ela chegar para vocês, trouxietes e idólatras dela, e dizer que ela já está preparando o terreno para isso, que a gente já sabe, né? Pelo menos eu sei. Para depois chegar para vocês e dizer que ele encontrou, ele achou onde ela mora. Sendo que ela está dando de bandeja toda a localização. É como a gente colocar uma localização no celular e passar para alguém que a gente quer que nos encontre. É mais ou menos isso que ela está fazendo. Vocês não acham não, gente? É bem estranho, né? Não? Esse comportamento da Pinóquio Mó, eu estou achando que é. O que é que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí. Vocês acham que esse passeio que ela foi fazer numa rodovia, num lugar que tem nada a ver, sem sentido nenhum, como conteúdo, vocês acham que é assim, que vocês pensam como eu, que ela está querendo dar a localização dela bem direitinho, para que num futuro bem próximo o Brad Pitt dela de nenhuma renda chegue até ela? Que é assim que eu penso, tá? Ela está se comportando exatamente dessa forma. Deem a opinião de vocês aí, gente, que eu gosto muito de saber, tá bom? E até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, hypar, comentar, likear e compartilhar. Eu agradeço imensamente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.